Então, o tédio ele pode ser um gatilho para essas situações, né, de fazer uma introspecção, viajar para o passado mentalmente, viajar para o futuro mentalmente, conectar essas ideias que, em teoria, não existem ali no momento presente, vivendo o mundo real de agora, e dali talvez eu consiga trazer insights para realmente, ou agora, ou no momento futuro, ter uma ação que possa ser positiva. Nesse momento de introspecção, como tende a ser meu comportamento? Então, eu tendo a ter um cancelamento da percepção do mundo à minha volta. Então, aquela pessoa que você acha que ela está dormindo em pé, geralmente, a movimentação dela diminui e, geralmente, quando tem movimentação, ela é um pouco mais repetitiva, né? Então, você vê ela tamborilando os dedos, você vê ela agitando o pé, algo muito mais parecido com um comportamento de quem está um pouquinho ansioso, né? Mas uma movimentação que não foge muito disso. Porém, essa não é a única forma de viver o tédio, né? Que é vivendo na nossa cabeça, ruminando entre passado e futuro. A outra forma costuma ser tentar resolver o tédio agora. E aí, nessa situação que a gente tenta resolver o tédio agora, nosso comportamento muda. A gente não está nada introspectivo e, na verdade, a gente aumenta a captação dos nossos recursos ambientais, periféricos principalmente, não aquilo nitidamente relacionado com a minha tarefa. Então, vamos supor que eu estou no meio de uma reunião chata e eu não queria estar lá, eu estou desinteressado. O que vai acontecer naturalmente? Meu foco naquela atividade diminui. Diminuindo o meu foco naquela atividade, eu tendo a aumentar a minha percepção de estímulos periféricos, sejam visuais, então visão periférica e ruídos, principalmente pela audição. Então, aquele negócio que meu celular brilhou uma luzinha, vibrou alguma coisa, a minha atenção já vai diretamente para esse celular. Alguém passou na minha visão periférica, eu sou captado por ela e eu direciono minha cabeça para essa pessoa. Então, nessas situações, aquilo que a gente vai pensar que é meio que um TDAH, né? Então, a pessoa está com déficit de atenção. Na verdade, não é por si o déficit de atenção, é porque ela está desinteressada e desmotivada naquela atividade e talvez para o sistema nervoso dela qualquer coisa que seja um pouco mais interessante seja algo a ser buscado. Então, isso tem a função de aumentar a exploração. Isso vem associado com mudanças fisiológicas mesmo. Então, eu tendo a aumentar a atividade do meu sistema nervoso simpático, né? Justamente para eu estar preparado ali, meio o que seria aquele sistema de luta ou fuga, mas não para fugir necessariamente, mas para buscar um estímulo mais interessante, no sentido de exploração. Meu alerta aumenta e aumenta a sensibilidade, a minha percepção periférica, principalmente visual, auditiva e sinestésica distal, justamente para tentar captar informações que possam ser mais estimulantes, mais interessantes. E aí, com essas mudanças, a gente vai tendo uma tentativa de movimentação que, num primeiro momento, ela tende a ser lida como mais despropositada, né? Então, a pessoa vai mexendo em várias coisas, vai explorando o ambiente. Lembra daquilo que a Manu, né, estava fazendo? Começou a perder o foco daquela atividade porque ela já está mais monótona e repetitiva. Levanta a cabecinha, vai fazer alguma outra coisa, vai vasculhar esse ambiente. Então, você vai ver um olhar um pouquinho mais alto, a pessoa fazendo uma varredura ambiental, ela se desloca em várias direções. Então, um comportamento que, num primeiro momento, parece despropositado, né? A pessoa fica andando pelo ambiente, mas muitas vezes ele tem o propósito que é justamente de explorar e vasculhar para um estímulo que seja mais interessante. E nessas situações a gente tem algo que está, do ponto de vista do sistema nervoso, muito intimamente ligado, que são os sistemas dopaminérgicos, né, que justificam esse tipo de comportamento geral que a gente está falando. Esses sistemas dopaminérgicos, né, então tem o mesolímbico, tem o mesocortical, que eles têm o trabalho de trabalhar com recompensas mesmo em relação àquilo que a gente está fazendo. Então, se eu tenho um foco e algo de interesse, meu sistema ele vai tender a recompensar a manutenção desse
estímulo. Então, eu mantenho o foco, mantenho aquela atividade e vai pingando um pouquinho de dopamina ali para me manter atento e focado naquela atividade. Quando a gente está ficando mais entediado, aquele sistema de recompensa já não está funcionando. Ele já não traz mais esse reforço da dopamina, então tende a ficar mais estafado ali e ter uma maior resistência. Então, inclusive pessoas que se sentem entediadas com mais facilidade, elas são pessoas que têm esse sistema um pouco mais tolerante ali aos estímulos, né? Então ela é menos sensível à dopamina. E, inclusive, são pessoas que têm uma chance maior de desenvolver vícios, porque vícios como álcool, droga, jogo, tendem a aumentar muito o derramamento ali de dopamina nessas duas vias dopaminérgicas que a gente falou, mesolímbica e mesocortical.